dois, três e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão. Sejam bem-vindos a mais um dia de reflexão, o podcast que não faz parte do grupo que vai receber a vacina. O meu nome é José Paiva, estamos aqui de volta dentro de quatro paredes, não é? Porque continuam as restrições por causa da Covid. E já tenho aqui comigo os meus convidadinhos de sempre, Hélder Gomes e José Pedro Silva e um cão. Como é que estão, meus queridos? Tudo muito bem. Tudo ótimo, nunca melhor. Poxa, que isto de episódio para episódio é uma motivação no início, é uma emoção. Hélder, não, tu fazes sempre essa pergunta, que uma pessoa não se pode vir para aqui queixar, porque se eu te fosse dizer a verdade... Eu tenho esperança sempre que vocês tenham outra reação, mas pronto, já percebi que não. Portanto, vamos avançar para a nossa reunião de condomínio. Eu, se calhar, propunha que começássemos por um evento muito contestado e que vai no seu segundo dia, este congresso do PCP, que foi feito e está a ser feito, pelo que estamos a ver, com todas as regras e condições de segurança. Diminuiu-se bastante o número de pessoas presentes, não há cá delegações estrangeiras, por exemplo, mas eu queria destacar aqui o discurso do Jerónimo de Sousa na abertura, que deve estar prestes a ser reeleito, não é? Não se sabe ainda por mais quanto tempo, mas hoje ficava-se a saber. Ele disse algumas coisas que me parecem interessantes. Uma delas foi apelar à resistência de uma espécie de partido cercado, não é? Falou numa ofensiva anticomunista na imprensa e depois também, depois de se abster na votação do Orçamento de Estado, quis se distanciar do próprio governo, dizendo até que não faz parte de uma alegada maioria de esquerda. Zé Pedro Silva, daquilo que viste ou não viste deste congresso e do Jerónimo e do João Ferreira, que tem feito assim uma grande força para que seja o mais aplaudido, parece-te que o PCP vai sair daqui com mais força ou já não dá para esconder que os comunistas estão a cair muito rapidamente? Olha, justamente por eles estarem a cair muito rapidamente, como tu dizes, é que é esta nova que não é nova, mas recuperar este clima de partido cercado, todos contra nós, porque o PC o PC e quase todos os partidos assim mais às margens dependem muito disto, dependem muito deste misterioso adversário, qualquer coisa que contra nós, que não existe. Por exemplo, eles falaram muitas vezes da questão da festa do Avante e agora do Congresso. É natural que eles tenham sido os únicos criticados ou perseguidos, porque também foram o único partido que fez um festival de verão e um congresso durante a pandemia. Portanto, eles queriam que nós criticássemos quem? Não estou a ver, quer dizer, uma coisa era terem feito todos, o CDS, o PSD e o PS terem feito os seus festivais, que estivessem agora a fazer os seus congressos e tudo caladinho, só batiam no PC. Mas não é o caso. Portanto, eles põem-se a jeito e depois fazem-se vítimas. Isto é maravilhoso. Portanto, eu acho que este discurso, falaram mesmo em partido cercado, estamos cercados, é justamente para tentar entusiasmar um bocadinho. Eu duvido é que nestes tempos, que noutros pegou, duvido que nestes tempos pegue. Mas é uma tentativa. E depois eu achei uma coisa muito curiosa, que foi, isto já é apenas para nos divertirmos, que foi o que eu vi há pouco, no Congresso chegou à 13h e fecharam o café. Portanto, estava lá uma banca à porta a servir cafés e chegou à 13h e fechou. Eu vi aquilo e primeiro não queria acreditar, belisquei-me. Porque vamos lá ver, se há Congresso, então pode haver café. Ou seja, aí, com uma decisão destas é que se pode fazer aquela piada de parece que o vírus só infecta até às 13. Porque se eles estão lá podem beber café, a questão é eles estarem lá, não é? Porque as pessoas, em teoria, quem não tem uma função essencial para a sociedade, aquilo que o Estado pediu, o Estado, através do seu poder político, governo, Presidente da República, portanto, o que o Estado pediu foi, se vocês não tiverem assim uma coisa muito importante para fazer, do género salvar pessoas, policiar as ruas, ser bombeiro, se não tiverem assim uma coisa muito importante a fazer, ou estar numa mercearia a servir bens alimentares, se não tiverem nada disso, ponham-se em casa à uma. Foi o que pediu, foi o que o Estado pediu. Quem não cumpriu, porque acha que um congresso não se pode adiar,
3 ou 4 meses, se os mandatos não se podem prolongar, não está a cumprir, portanto é indiferente, podem beber café, podem se abraçar, para mim é indiferente, dá tudo ao mesmo, não cumpriram aquilo que foi pedido pela sociedade, que era um jeitinho. E agora, eu há bocado vi as fotografias num jornal qualquer, já não sei, então às 13 horas fecharam a barraquinha do café. Pronto. Pá, por amor de Deus. Portanto, sobre o PC, sobre o Congresso, é só a coisa que eu tenho a dizer. Só para terminar sobre o João Ferreira, acho que é um discurso muito virado para bater no ceguinho, também conhecido por Marcelo, e acho que... Dos interesses financeiros, não é? Os interesses, capturado pelos interesses financeiros. É muito centrado, lá está, mais uma vez, recuperar o discurso habitual do PC, muito aquela questão, mais uma vez, do cerco, de lutar contra o grande capital que agora até tem nas mãos o Presidente da República, portanto é uma coisa que é muito típica. Mas no caso dele e dos outros, acho que seria muito mais interessante tentarem defender a sua posição, o que é para eles a figura do chefe de Estado, como é que deve ser exercida, e aí podiam estar naturalmente a criticar o atual e os anteriores, mas já se percebeu, e aí Ana Gomes representa muito mais uma ideia, não é? Uma pessoa consegue perceber o que é que será Ana Gomes, Presidente da República, não é? Concordo-se ou não, mas consegue-se perceber. Em João Ferreira já se viu que está a fazer está a aproveitar as eleições presidenciais, ele não quer ser presidente, ele não será presidente, e está a aproveitar para fazer campanha. Pronto, para fazer campanha para o partido todo, para as autárquicas, para as europeias, para as legislativas. Portanto, é um aproveitamento nas eleições, porque ele não se defende ele próprio, ainda não conseguimos perceber muito bem o que é que será um João Ferreira Presidente da República. Portanto, é só bater no Marcelo, ora, para isso já há muita gente, não era preciso mais um, e o que eu gostava mesmo, o que eu gostava é que ele dedicasse mais o discurso, 80% ou 90% do discurso, a dizer então o que é para ele, o que é que deve ser a figura mais alta da nação e o que é que deve representar, o que é que deve combater, e combater coisas que sejam visíveis, que eu consiga perceber, porque lá está, estas mãos invisíveis eu não consigo perceber isso muito, isso é fantasia. Hélder, vamos aqui pegar em algumas coisinhas mais que o Zé Pedro e o Jerónimo disseram. Há aqui uma frase que eu achei interessante do discurso de Jerónimo, que é isto por causa das contas do partido, de algumas bases que estão a desaparecer e até dos ataques à direita e da comunicação social, que somos o que somos. O Partido Comunista, tal como tu o conheces, e tu falas muitas vezes aqui do Partido Comunista, às vezes a defender, outras vezes entre aspas, a atacar, o Partido Comunista ainda é o que é, e isto para dizer ainda que eu vi, já não sei em que jornal, mas que foram apagadas das intervenções referências ao regime norte-coreano. Foi no Portanto, se Observador. calhar, exatamente, se calhar o PCP já não é mesmo o que era. Eu acho que o PCP, por um lado, é muito aquilo que sempre foi, sobretudo desde o 25 de Abril, e no próximo ano faz 100 anos, é o partido mais antigo de Portugal. Isso tem alguma importância, mas não, a importância do PCP não se resume à idade que tem. Eu acho que numa certa dimensão é ainda o partido que sempre foi, e por isso percebo onde Jerónimo de Sousa quer chegar quando diz somos o que somos, porque os ataques à comunicação social e esta ideia de um partido cercado e um partido que é atacado por todos os lados não é nova. É claro que este ano foram muitas vezes notícia, fosse pela festa do Avante, ou antes disso pelo 25 de Abril ou 1º de Maio, e é agora necessariamente pelo Congresso. Eu estou a dizer as razões porque foram notícia e porque foram tão atacados ao longo deste ano de pandemia. Não estou a dizer que concordo com as críticas que se lhe fazem em relação à realização de qualquer um destes eventos. Em relação à Coreia do Norte, só para escutar esse ponto, eu acho que eu já pedia de alguma forma que isto acontecesse, e a retirada deste ponto das teses e dos discursos, este distanciamento de um regime que toda a gente sabe e os próprios militantes do PCP não ignorarão, toda a gente sabe que é um regime ditatorial. Claro que além da Coreia do Norte há vários outros que normalmente fazem parte do discurso ou daquilo que o partido considera serem boas práticas, e não são. E quando ataco, e tu dizias há pouco com as aspas, eu na realidade quando ataco é mesmo sem aspas, porque há muitas formas de atacar e muitas razões para atacar o PCP, e muitas vezes aquilo que me chateia mais é quando
não são atacados pelas coisas que me parecem mais atacáveis. Ou seja, eu acho que a Coreia do Norte é também fácil, e ainda bem que eles estão a começar a distanciar-se. Não sei se isso significa que nos próximos anos vamos deixar de ter aquele embaraço que é um militante, um dirigente comunista, seja ou não candidato a um cargo importante, quando confrontado com essa pergunta fica naquele embaraço meio esquisito. Agora, que é um bom sinal o facto de a Coreia do Norte já não ser, já não estar incluída nem nas teses nem nos discursos de um congresso, é um bom sinal, é um bom sinal não apenas para o futuro do partido, como para o partido tal como ele é atualmente. Em relação à realização do congresso, eu acho que depois da realização da Festa do Avante não havia muito como não realizar também o congresso, porque eu percebo as razões porque as pessoas condenam a realização do congresso, percebo, mas não acompanho essas pessoas. Eu acho que o congresso, e não havendo limitação das atividades político-partidárias, poderia, eventualmente, o PCP ter um discurso e uma linha mais colada a outros partidos que adiaram os seus respectivos congressos. Também sabemos que há muitos militantes comunistas que não concordavam com a realização do congresso e eventualmente com outras atividades ao longo deste ano, mas eles também foram o primeiro partido a considerar que o estado de emergência não devia ser aplicado logo sem esgotar os outros recursos que o Estado português tinha para lidar com a pandemia. Ou seja, eles estiveram sempre muito atentos e nesse sentido, eu acho que é de louvar a coerência de um partido, e habitualmente isso é até dito em tom de quase jocoso, por serem coerentes até nos erros, e eles de facto são muito coerentes também nos erros que cometem, e naqueles que parecem ser o discurso habitual e a cassete de que se fala muito, mas a coerência deles em relação à pandemia eu acho que fica um bocadinho inabalável. Já estamos em novembro, no final, e de facto são o partido em que eu mais me revi no discurso relativamente à pandemia, e portanto, uma vez realizada a Festa do Avante, não havia muito como não fazer o congresso, apesar das críticas internas, e isso há sempre. Atenção que a Festa do Avante, Sim. desculpa interromper, mas a Festa do Avante é numa altura muito mais calma em termos de pandemia. Isso é uma coisa que é relevante. E é ao ar livre, não é? A maior parte. Sim. O que não significa... Mas também é isso de dizer que era um festival de verão, e um congresso não é provavelmente um festival de verão. Portanto, Sim. eu acho que aqui a compensação é de facto ser um período mais calmo de infecções, não é? Certo, o que não significa, mas nem por isso as críticas foram mais calmas ou mais contidas na altura do Avante. Ou seja, houve de facto um batalhão de jornalistas e comentadores e opinião pública, e também pessoas que nós conhecemos e que fazem parte do nosso circuito mais íntimo, que condenaram, e eu percebo que isso aconteça. O que eu acho é que, uma vez realizada a Festa do Avante, e eu também já pensei nesse aspecto, e é um aspecto importante, Zé Pedro, numa situação mais calma, mas agora a situação de facto é mais grave em termos de infecções, em termos também de vítimas mortais. Hoje tivemos o segundo dia, se não estou enganado, com mais óbitos relacionados com a pandemia. Mas eu não vejo outra forma de... Não quero dizer que o PCP estivesse condenado a realizar o seu congresso, mas acho que faz parte da linha de... Sim, mas é uma linha de anárquica, porque é coerente, Sim. mas é anárquico porque eles fazem o que querem, ou seja, nós vivemos em sociedade. Eu também queria estar de fim de semana, e muita gente foi, e eu também critico, aliás, pessoas minhas conhecidas que foram passear estes 4 dias fora ou 5 dias fora, e quer dizer, eu não consigo perceber bem isso, porque a ideia é estarmos mais reservados em casa. Eu também gostava imenso de ter ido para o Algarve, e podia ter ido, não vou porquê? Porque supostamente o que é pedido, e até para termos depois um final de ano mais animado e mais de convívio,
que é pedido é que nesta fase mais crítica que se esteja reservado em casa, foi isso que foi pedido. E portanto, quando tu dizes, mas eles são coerentes, então, se eu for coerente a dizer não tomem vacinas, não usem máscara, as pessoas podem dizer assim, o Zé Pedro está a ser coerente, olha, ele sempre disse que não usava máscara e continua sem usar. Mas eu não elogio a coerência pela coerência, aliás, até comecei por dizer isso. Há situações em que as pessoas usam a palavra coerência para se referirem ao PCP, de uma forma até jocosa, e eu acho que muitas vezes esse tom jocoso até se percebe, ou seja, percebe-se que a coerência não pode ser um valor em si próprio. Por isso percebo quando tu dizes que se tu defenderes, se fores um coerente defensor da não vacinação, seja um discurso perigoso. O que me parece é que no caso do PCP há de facto situações, como por exemplo a Coreia do Norte, em que eles foram muito coerentemente alinhados com o regime sobre o qual... Exatamente, foram muito coerentemente alinhados com o regime sobre o qual conhecem muito pouco eles próprios, e que é por demais evidente que é um regime ditatorial. Eu acho que essa coerência é a coerência que menos me interessa neste partido. Aquilo que mais me interessa no caso do Congresso e no caso da festa do Avante foram aquelas que deram mais celema, apesar de também o 1º de maio e o 25 de abril terem dado bastante berraria, e quando digo berraria nem sequer é num tom pejorativo, as pessoas têm todo o direito de apontar, mas é verdade que se põe a jeito, mas eu acho que um partido que, quer dizer, já tem um passado de luta antifascista e de muitas horas e muitos dias e longos meses e às vezes anos passados em cadeia sob tortura, quer dizer, tem um bocadinho a casca grossa, habituada a isto. Essa palavra da coerência é boa. Não sei, Zé Pedro, se queres acrescentar alguma coisa antes de eu passar aqui para o tema, que para mim foi o tema mais divertido da semana, mas querias acrescentar algo? Eu não te estou a ver em simultâneo, só vou vendo quando um de vocês fala, portanto, Zé, não sei se quer dizer alguma coisa. Está pacatamente expectável. Sabes, não, mas isso, sim, mas sabes que se rodares as galerias para a esquerda, penso eu, vais conseguir ver... já está. Pronto. Não estás com ar de quem vai dizer mais alguma coisa, ou estás? Não, ainda por cima tu disseste que o próximo é divertidíssimo, portanto, não, é divertidíssimo. Vamos falar aqui é assim, o tema é bastante aborrecido, mas o que aconteceu quer dizer, não é aborrecido, é muito importante, mas pronto, se calhar para muita gente é chato. Mas é aqui esta questão da aprovação do Orçamento de Estado, mas esta injeção, não é, dinheiro no novo banco, porque eu durante a semana não acompanhei muito estas negociações e as votações, e entre ontem e hoje estive a ler o que é que se tinha passado, e portanto isto foi a palavra coerência não entrou muito bem no Parlamento durante estes dias, porque o Orçamento de Estado foi aprovado, mas houve aqui esta questão do Fundo de Resolução e da injeção dos 400 e tais milhões por causa do novo banco, desta proposta do Bloco de Esquerda, que primeiro tinha sido aprovada, depois foi chumbada, depois houve uma recontagem, depois André Ventura votou, absteve-se, votou a favor, votou contra, depois os 2 deputados do PSD da Madeira também estavam completamente alinhados e depois desalinhados, e segundo o Partido Socialista e o Governo, isto foi uma autêntica bomba atómica, e pode dar-se aqui o caso até do Governo de António Costa ter que apresentar um orçamento retificativo, e fica nas mãos do PSD. Zé Pedro Silva, Rui Rio, que diz que foi sempre coerente, curiosamente, com o que defendia e defende em relação ao novo banco, está mesmo aqui a espetar a agulha em António Costa a ver se o faz sangrar mais um bocadinho. Ou foi o Bloco de Esquerda que anda muito de mão dada com a direita, com o PSD, que está a ajudar Rui Rio a chegar eventualmente ao poder. Neste caso foi o novo banco, mas eventualmente com mais crise e mais problemas políticos. Muita gente disse que isto era muito desnecessário. Escreveu-se muito esta semana que esta incoerência parlamentar é só mais uma ferroada nos tempos de pandemia, neste caso na vida política. É claro que quando tu dizes que o tema é interessante, de facto não é nada interessante. E depois ainda assim tem outra coisa pior, é que nós estamos aqui a discutir uma coisa enorme. O dia mesmo da votação final global foi interessante. Que aquilo foi até à última, sim. Por isso é que o interessante é o espetáculo. Houve telefonemas para mudarem de sentido de voto. Viu-se um parlamento relativamente vivo, é verdade, só que depois, é isso. Mas não propriamente vivo na política. Mas sim, mais foi na uma Câmara dos Comuns, é verdade. Não foi uma Câmara... É na trica atrapalhada, como disse Ferro Rodrigues, esta atrapalhada.
Eu acho que, obviamente, que quem fica muito mal na fotografia, sem dúvida alguma, é o Bloco de Esquerda, porque não é possível justificar que durante tanto tempo, não foi assim tanto, foram 4 anos, não tinham nada contra um contrato que estava em vigor, contra uma política que estava a ser seguida, e de repente têm. Isto é dificílimo de justificar. Eu acho que, e Rui Rio, de certa forma, enfim, não me parece que ele tenha gerido da melhor forma, mas de facto, em termos de coerência, e mesmo até pela prova documental que existe do que ele foi dizendo sobre o assunto, de facto não está longe daquilo que ele sempre defendeu. Já o Bloco de Esquerda não, e factualmente, com decisões, com votos, com aprovações, com abstenções, e portanto ainda estão numa posição pior que Rui Rio, que apenas foi comentando e ainda não tinha um poder de fazer fosse o que fosse. Agora, eu acho é que se percebeu um bocado, porque nós passámos semanas e semanas a discutir o Chega, os populismos e tudo isso, e nós percebemos que a política, e no próximo tema que nós vamos discutir, vou voltar ao mesmo tema, ao mesmo assunto, nós estamos completamente nas mãos de facto do populismo, que isto é tudo populismo. É evidente, fica muito bem dizer que somos contra transferências de 400 milhões de euros para o novo banco, o Ricardo Salgado continua na vida dele, agora foi descoberto mais um testa de ferro com não sei quantos milhões no Dubai. Isto é sempre tudo bem dizer, e a pessoa ganha imensos votos. Agora, não é de facto honesto. E sobretudo não é honesto para quem foi defendendo ou apoiando o cumprimento de um contrato que está em vigor, um contrato que se desconhece, ok, isso já milhares de pessoas falaram nisso, acho que nós estamos aqui a repetir isso, mas é evidente que é obsceno, mas eu também digo mais, se por algum motivo, e em termos financeiros e económicos muitas vezes existem esses motivos, de não poder estar completamente tudo assim tão transparente como devia, era ideal que estivesse, mas às vezes de facto não é possível. Desde que eu tenha confiança nos governantes, e não só na gestão no poder, mas também na oposição, eu estou tranquilo. Se eu tiver, o problema é que hoje em dia não tenho, mas tendo, eu não preciso, de facto, eu também não vou ler contrato nenhum. Não sou especialista na matéria, o contrato para mim também seria apenas o lia, não o compreendia. Portanto, de facto, podia ser mais transparente, não podendo ser, se houver confiança nos governantes, na oposição, no Estado, ok, eles veem as coisas e tomarão a decisão melhor em termos de interesse nacional. Portanto, o facto do contrato não ser conhecido é, de facto, não é bom, mas, enfim, não é o maior problema. O maior problema, de facto, é o populismo, que está completamente... E quando se discute muito Chega, não se discutem outros. Portanto, isto aqui é um aproveitamento político evidente, óbvio, para tirar votos disto, não é? Com certeza que Marisa Matias, falo nela porque é a próxima do Bloco de Esquerda a estar numa campanha, vai dizer imensas vezes que o Bloco travou transferências para o novo banco. Isto é falso, é mentira, é logro, é enganar os eleitores. Alguns caem, claro. E por isso, apesar de termos um Parlamento mais vivo, era bom que fosse mais política e não tanta politiquice. E foi isso que se viu. E depois, mas não achas bom haver uma auditoria pública antes de injetar o dinheiro? Não achas que isso pode ser bom? Eu acho que pode ser bom, apesar de entender também quem tem reservas. Olha, vou-te dar um exemplo. Foi como foi a questão da Caixa Geral de Depósitos, quando houve aquela grande celeuma sobre a auditoria à Caixa Geral de Depósitos. Naquele tempo, e ainda hoje, mas enfim, uma auditoria rigorosa à Caixa Geral de Depósitos fazia cair isto tudo de uma ponta à outra. Portanto, há certas coisas, de facto, que... Eu volto a dizer, se eu tiver confiança nos governantes, em quem está na política... os mercados funcionam como funcionam, as coisas são o que são, e portanto há certas matérias que não podem entrar no jogo da política pura, não é? Da troca de acusações e tudo isso, porque têm outras, é um bocado como nos mercados que têm os reguladores que obrigam as empresas, os investidores, tudo isso, a ter reservas relativamente ao que dizem publicamente, sob pena de terem penalizações, porque de facto tudo isso influencia. E às vezes pode fazer cair ou desabar qualquer coisa, injustamente, que alguém agarra naquilo e faz uma descontextualização. Portanto, a Caixa Geral de Depósitos teve o mesmo problema e saíram muitas figuras do Estado, ainda em exercício, e senadores do Estado português, saíram a terreira dizer que não podia ser feito tal coisa, era uma impossibilidade. Neste caso, a famosa auditoria ao novo banco, já houve uma, não é? Há aquelas coisas que são feitas, enfim, vão sendo feitas, eu também não confio assim tanto nas auditoras, eu devo confessar, não é? As auditoras fazem uma auditoria, passado 3 meses estava tudo errado e nós vamos nos queixar a quem? Tu não confias em ninguém, homem.
Sim, tens toda a razão. A nível do poder político, a nível do poder político e económico nos dias que correm, sou-te muito sincero. Enfim, vou generalizar porque tem que ser, não é? Mas o meu nível de confiança é muito baixo. Poder político e económico, muito baixo. Não tenhas a menor das dúvidas disso. Salvo honrosas exceções, mas são isso mesmo, são exceções. Hélder, eu destaquei aqui uma frase de um editorial do Manuel Carvalho, do Público, mais uma vez sobre a coerência, que eu achei interessante. Numa hora dramática em que se exige coerência e rumo, tenta apenas sobreviver entre as férias que o vão engolindo aos poucos. Isto em relação a António Costa e ao governo. Isto parece de facto uma espécie de selva, neste caso foi o novo banco, o que é que esperamos nos próximos tempos, numa altura em que, eu ainda me lembro naquele discurso de Rui Rio, não é? A salvação nacional, muito patriótico, no início da pandemia, isto agora é um bocadinho o salve-se quem puder, desde o comum do cidadão ao político, não é? Ao peso político que vai sair disto, quem é que vai ganhar e quem é que vai perder. O que é que te pareceu estas negociatas? Se estás como o Zé Pedro, já não confias em ninguém, ou se te parece bem que, mesmo depois deste espetáculo fogo de artifício em relação ao novo banco, que achas bem que se faça uma auditoria pública antes de injetarmos mais uns milhõesitos? Olha, eu devo começar por dizer que estou com o Zé Pedro em relação à falta de confiança, mas eu alargaria e diria mesmo não vale a pena confiar em ninguém. Há muito pouca gente que deve merecer a nossa inteira e cega confiança. Praticamente só os animais, não é? Exatamente, olha, E mesmo aí... bem lembrado, também depende dos animais. Mas pronto, posto isto, eu acho que aquilo não foi de facto o dia mais brilhante, foi só divertido. Portanto, depois de longas horas a discutir, longas horas e dias a discutir 1500 propostas de alteração ao Orçamento do Estado, aquilo foi um dia quase para desinsuflar um bocadinho e quase e ter essa parte da diversão, quer dizer, ter de facto deputadas do PSD Madeira a quererem votar num sentido e o líder do partido a ligar-lhes dentro do mesmo espaço, dentro do hemiciclo, para que mudassem o voto, é assim indicativo de qualquer coisa, e não só elas, também Álvaro Almeida, julgo que é esse o nome, queria votar num sentido e Rui Rio não deixou que eu o fizesse. Portanto, foi divertido nesse sentido. Claro que não foi um dia especialmente elevado do ponto de vista de discurso político. Agora, foi um dia muito de giga-joga, de negociatas, como dizias na tua pergunta, de ir até aos últimos, tentar perceber quem é que vai garantir-nos a viabilização deste Orçamento do Estado. Agora, irresponsabilidade houve muita, de facto, e com certeza que os nomes que me vêm mais à cabeça quando eu penso em irresponsabilidade são, de facto, os nomes de Rui Rio e Catarina Martins, porque são os líderes dos respectivos partidos. E porquê? Porque esta questão do novo banco, claro que nós já falámos disto numa outra vida, na primeira vida do dia de reflexão, por causa das auditorias e designadamente, em concreto aqui ao novo banco. Claro que eu sou pela publicitação de auditorias, somos todos, porque não se enterrem mais milhões no novo banco. Agora, eu acho que tem de haver tempo para tudo. E eu acho que numa situação em que tu só queres, porque aquilo que se viu, mais em Catarina Martins até do que em Rui Rio, mas foi ele que foi atrás dela. Mas aquilo que se viu foi Catarina Martins a pensar apenas, lá está, esteve mais de 4 anos completamente aliada daquilo que era dar a mão ao PS para governar, e de repente lembrou-se, porque daqui a 2 meses, menos que isso, tem eleições presidenciais, e não quer, Catarina Martins e o Bloco de Esquerda não querem ser aquilo que o PCP está a ser desde que deu a mão e viabilizou um governo de PS com acordo à esquerda, portanto a tal geringonça. Catarina Martins percebeu isso e revelou uma irresponsabilidade tremenda, aliás sublinhadas não apenas por António Costa, mas de uma forma mais veemente até por Ana Catarina Mendes, que teve um discurso
rasgar a Catarina Martins de alto a baixo no último dia da votação final global, e disse que o Bloco não faz parte da solução. Disse algo nestas linhas, está interessado em ganhos eleitorais no imediato, e isso tem consequências. Eu não sei exatamente é que depois como é que isso se traduz ao nível da votação, por isso é que quando o Zé Pedro dizia, estava a assinar que sim, porque as pessoas podem não perceber, mas a verdade é que isto pode significar a inconstitucionalidade do Orçamento do Estado, pode significar, no limite, uma governação com um orçamento por duodécimos a partir de 1 de janeiro, pode significar uma coisa que as pessoas vão esquecendo, mas que tem a sua importância, que é, a partir de 1 de janeiro, Portugal, e durante 6 meses, preside ao Conselho da União Europeia. E reparem, eu não costumo tremer quando me falam dos mercados ou quando me falam da Europa e de Bruxelas. Eu acho que um país, apesar de tudo, tem de guardar algum grau de autonomia. Agora, não é quando tu recebes a presidência do Conselho da União Europeia numa situação dramática que toda a gente consegue perceber, mas que nem toda a gente na hora de... olha, de facto o Rui Rio é o melhor exemplo. Se no início da pandemia, e eu até percebo que em relação ao novo banco ele tem um discurso, tem mantido um discurso coerente, em relação à pandemia e à gestão da pandemia ele já deu muitos zigue-zagues, já fez muitos zigue-zagues e já mostrou claramente que agora não é como no início, agora não é como em março ou abril. Mas de facto o Bloco revelou o partido irresponsável que consegue ser muitas vezes, e nesse sentido a grande vitória do Bloco é a questão do novo banco, uma vitória que poderá em muito pouco tempo revelar-se fajuta, sem qualquer interesse, e esvaziar-se completamente o sentido daquela proposta que eles apresentaram de alteração ao orçamento, que foi aprovada, mas poderá vir agora para trás, portanto, seja pelo Tribunal de Contas, seja pela inconstitucionalidade daquela proposta, seja porque nos condenou a não ter um orçamento do Estado para governar a nação, no fundo, a partir de 1 de janeiro, a verdade é que aquilo pode ter ganhos eleitorais no imediato, mas mais no imediato terá a inconsequência daquela decisão. Por isso sim, quer dizer, há bastante falta de coerência daquela boa que eu aprecio. Exato. Olhem, vocês querem passar para as pisadas ou ainda querem falar das vacinas? Mas já vamos assim com uma meia horinha. O que é que preferem? A questão é outra. A questão é que temos 2 minutos e 51 segundos. Pronto, então vamos ter que... Temos que acabar isto. Mas podemos já agora esgotar estes 2 minutos a decidir. Não sei como é que... Exato, Podemos só cantar. Só para eles não se ficarem a rir, não é? Agora vamos gastar os 2 minutos. Exatamente, até ao fim. E em Mas sabe- silêncio, só a ficar assim. Sim. Mas sabes que isto é a prova de que é um podcast frugal. Temos verdade, uma é conta verdade. standard, não é? Isto fica-nos muito bem. Sim. Frugal, Frugal, Fu. muito frugal. Pois é, e agora falamos do quê? Do tempo? Olha, está de chuva. Mas querem então avançar com a pisada ou não? Mas estamos em off ou não, já? Ou não, isto continua... continuamos. Não vou. Continua, sim. Continua. Isto É depois vai tudo. live on tape. Mas Exato. eu acho, Quem fica nisto são os resistentes a ver isto. Claro. Isto não tem agora conteúdo nenhum. exatamente, isto é uma prova de resistência, sem dúvida. Isto não é um sprint, isto é uma Uma maratona. maratona. Mas eu acho que devíamos dar um cheirinho nas vacinas e depois sim arrumar os outros assuntos, porque as vacinas é um assunto muito importante e nós somos os 3 especialistas. Então pronto. Somos os refletores pela verdade. Sim. Ora bem. Então podes terminar aí e já voltamos. Vamos, já. vou terminar então, até já. Está a gravar. Ok. Bom, como nós estávamos agora aqui a falar, estou-me a rir, mas isto não tem muita graça. Vamos falar aqui das vacinas, porque este assunto está a dar uma grande celeuma, porque pelos vistos Portugal vai receber 16 milhões de vacinas, não é? Porque isto é preciso ser em 2 doses, mas há agora aqui uma grande discussão. Isto porquê? Porque a Direção-Geral de Saúde disse que havia aqui um grupo, portanto os velhotes dos 60 anos, depois afinal já não era dos 60, era dos 75, que não iriam receber já a vacina. Isto porque, segundo a Graças Freitas, é que ainda não há estudos comprovados que possa haver uma... Estás-te a rir,
Não, é porque tu dizes, segundo a Graça Freitas. Segundo a Claro, Graça não sou eu. Freitas. Sim, é a instituição. Que ainda não há, portanto, pode não ser benéfico para os mais idosos receber ainda esta vacina. E eu deduzo que seja, que eu quase que sei o que é que Zé Pedro vai referir em relação ao populismo, mas não sei, porque António Costa fez um tweet, o tweet não é muito longo, mas eu achei Estás a graça ver? à frase. Conheces-me tão bem. As vidas não têm prazo de validade. A minha questão, e aqui vou ser mais ou menos provocador, que é, se há instituições a dizer que se calhar as vacinas não resultam nos mais velhos, qual é a necessidade dos líderes políticos contrariarem um bocadinho, não é bem serem negacionismos, é contrariarem o que está a ser dito pela ciência e pela saúde, que é, se calhar as vacinas, estas não resultam nos mais velhotes, vamos ter que esperar. Mas António Costa já disse que as vacinas, vai haver vacinas para toda a gente, e não foi só António Costa, foi a própria Direção-Geral de Saúde e agora os especialistas, então está aqui muita confusão, e a vacina ainda não chegou sequer, não é? Mas há uma grande confusão. A minha pergunta é, Zé Pedro, se de facto as vacinas não forem benéficas para os mais velhos, se calhar não vamos dar para já aos mais velhos. Eu percebo que isto seja muito difícil de dizer e até de perceber, mas se for assim, que remédio é que temos? E pergunto, se calhar não tens resposta, mas já querias falar do tweet, força aí. Como é que sabes que eu queria falar do Twitter? Já te porque depois conheço. disso. Pois, conhece-me bem demais até. Já deve saber o que é que eu uso como password. Olha uma coisa, belo introito, porque disseste praticamente tudo, a gente agora podia seguir para as pisadeiras. Por uma razão muito simples, eu acho que o erro inicial, e tenho que o dizer, apesar de eu ser leitor, e até comprador, e até subscritor, mas tenho que dizer que o erro principal está, sem dúvida alguma, na manchete do Expresso do fim de semana, porque é uma notícia, quando se escreve como manchete de um jornal semanário, que não se vai dar a vacina, que é a última prioridade, são os velhotes, para já há aqui uma questão que não é uma notícia para um semanário, porque um semanário supostamente é semanário, não é diário, portanto, e esta notícia é uma notícia que é facilmente, tem um prazo de validade muito curto, porque são coisas que ainda estão muito instáveis. E, portanto, levantou aqui um problema, levanta aqui um problema que é uma discussão na opinião pública sobre uma vacina que ainda mesmo tecnicamente se sabe pouco. Quem a fez saberá e terá, quando fez as caixinhas para mandar para os países, deve ter feito um conjunto de recomendações, que são coisas tais como aquelas que há pouco estávamos a discutir dos bancos e tudo isso, são coisas que se calhar nós não sabemos, nem vamos saber. Mas eles terão feito. Quem inventou a vacina, quem a descobriu, quem a está a produzir. E, portanto, começou-se aqui numa discussão completamente parva sobre uma coisa que não temos o conhecimento. E não estou a dizer aquilo que, como não temos conhecimento, não podemos discutir, mas não é nesse sentido, é que mesmo quem tem o conhecimento técnico ainda não tem o conhecimento, porque ainda se está a ver aqui muito bem como é que se vai fazer, porque as vacinas foram feitas em tempo recorde, e portanto não há aqui ainda muita certeza, cada dia que passa vai-se alcançando qualquer coisa. E não é só um tipo de vacina, não é? Há 2 ou 3 empresas, a Moderna, a Pfizer, portanto há muito desconhecimento. Ora bem, e portanto, fazer de facto, lançar para a opinião pública este debate que a DGS não quer vacinar os mais velhos, é uma coisa muito complicada de facto, é só criar barulho, não se vai alcançar nada com essa discussão. Este é o primeiro ponto. O segundo é de facto António Costa, António Costa, tu não leste o tweet completo. E nem sequer apanhaste... podes dizer, força, sim, nem, eu já estive a ver a primeira parte. Nem sim. sequer apanhaste a parte que eu mais gostei. Há critérios técnicos, escreve então o Primeiro-Ministro, que nunca poderão ser, ou o responsável da conta dele, mas ele há de ter aprovado. Como há critérios técnicos. Isso. Há critérios técnicos que nunca poderão ser aceitos pelos responsáveis políticos. Não é admissível desistir de proteger a vida em função da idade. As vidas não têm prazo de validade. Não há maior populismo do que este. Isto é bater no fundo do populismo. Isto é Bolsonaro. Isto é Bolsonaro. Por amor de Deus, não podemos estar a criticar só os outros. Isto não faz qualquer sentido. E a primeira frase chega a ser perigosa. Eu vou voltar a ler a primeira. Há critérios técnicos que nunca poderão ser aceitos pelos responsáveos políticos. O que António Costa disse foi que o PS e ele, à frente do governo, poderão dizer aos cientistas e aos técnicos: isto não. Os responsáveis políticos agora... E quer dizer, se fosse dito por outra pessoa, caía ao Carmo e a Trindade. É dito por este cavalheiro. E passa. Mas isto é grave porque António Costa está à frente desta crise sanitária, económica e tudo isso. E a este nível. E eu de facto não consigo. Entretanto, hoje,
como seria prudente, ontem as pessoas deviam ter ficado caladas à espera de que os jornalistas fizessem o seu trabalho, ou seja, que tirassem mais novidades. E hoje já apareceram as notícias mais normais. O que é que poderá evitar grupos com mais idade serem prioritários? A eficácia da vacina. Hoje já apareceu. Dar tempo ao tempo. Ler mais, saber mais. Hoje já se percebeu. E, efetivamente, se não está provada a eficácia nos grupos de maior risco, se calhar começar por aqueles que infectam esses, atenção, estou a dizer como leigo, mas isto parece-me de lana caprina. Não, mas é suposto portanto, sim, grupos de risco, profissionais de saúde, portanto, se a sim. eficácia, que é o que está dito hoje nas notícias com mais calma e mais estudadas, se a eficácia de facto naqueles grupos poderá até não ser de 95, poderá ser inferior, nos outros em que nós sabemos que é 95, mas também são esses grupos que infectam depois os mais velhos, se calhar é melhor começar por aí, porque se trava, não sei, não sabemos. Agora, começar logo a dizer que a vida não tem prazo de validade, Dr. Costa, por amor da santa. Quem é que está a dizer? O que é que ele está a dizer? Ao contrário do que ele disse, parece que a DGS, se ligarmos isto com a notícia do Expresso, parece que a DGS queria acabar aqui com os de mais de 65 anos, é para esquecer. Portanto, isto de facto é tudo absurdo. Criou-se uma notícia que não existia, criou-se um ruído e Costa espalhou-se ao comprido, mas felizmente, como é Costa, passa. Se fosse outro, estávamos feitos. É Costa, passa. Hélder, estás aqui como o Zé Pedro, isto é um exemplo puro de populismo à Bolsonaro ou à Trump de António Costa. Deixa-me só referir aqui que eu estava aqui a ler num artigo do Tiago, artigo não, que foram falar com o Tiago Correia, o professor do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, que diz que o Ministério da Saúde disse que iria comprar 16 milhões de doses da vacina, como eu tinha dito, que dá para 8 milhões de pessoas vacinadas e se forem precisas 2 doses. Retirando as crianças e os idosos, temos a população adulta totalmente coberta, portanto ninguém está a ser excluído, é uma questão apenas de definir quem é vacinado primeiro e quem é vacinado depois. Portanto, seguindo um bocadinho no registro que Zé Pedro estava a falar, de que primeiro vamos esperar para mais informações, e agora Zé Pedro acaba de dar cabo da Câmara, e até Zé Pedro acaba aqui por contrariar outros Zé Pedros de dia de reflexão, por defender a imprensa, não é? Esperarmos para o que vai dizer a imprensa verdadeira, não é? Até a falsa, sobre esta vacina. E se achas que de facto este tweet de António Costa é populismo puro e duro? Sim, foi por aí que começaste e terminaste a pergunta e acho que faz todo sentido que a faças e respondo sim. É populismo puro e duro, é um tweet bastante infeliz no sentido em que é uma desautorização de uma autoridade de saúde, que é a DGS, de um plano que foi criticado por vários técnicos que o apreciaram. Eu percebo a relutância, porque eu também a tenho, quando as coisas são extemporâneas, quando as coisas são fora de tom, fora de tempo, quando estão ainda a ser avaliadas se devem ou não ser noticiadas, percebo essas dúvidas e acompanho. Em relação a António Costa, pois aí espalhou-se de facto ao comprido, porque se há pareceres técnicos que não podem nunca ser aceitos pelos políticos, citando António Costa, eventualmente este será um deles. Este ou qualquer outro que seja emanado pela DGS. Se assim não for, e se nós confiarmos nos técnicos da DGS, a começar pela própria Diretora-Geral da Saúde, se nós confiarmos nos conselhos todos que se criam de peritos e sábios que, lá está, fazem aquilo que um conselho deve fazer, que é também aconselhar, se nós confiarmos nessa comunidade científica toda, então temos de aceitar os pareceres técnicos dessa comunidade, que chega a um consenso, não necessariamente, eles podem não partilhar todos daquela opinião, mas chegam a um entendimento científico, porque a ciência também é isso. Portanto, ou bem que António Costa confia, ou se não confia, demite, quer dizer, ou força a admissão, ou... Só não poderá admitir a Organização Mundial de Saúde, não é? Porque quando ele diz a questão técnica do que se esteja a... Era esse também, eu também queria chegar à OMS, mas ainda falando aqui daquilo que se passa em Portugal, ele tem tentado segurar a Ministra da Saúde, ele tem tentado, que por sua vez também tem tentado segurar Graça Freitas, portanto, ou bem que estas são as pessoas certas, e há aquela questão de não se mudam soldados a meio da guerra, mas ou bem que são estas as pessoas certas, ou bem que não são.
E não podemos ter as duas coisas, porque após aquele tweet em que é uma nítida desautorização da DGS por parte do Primeiro-Ministro, a consequência natural para que aquilo não seja só fogo fato do populismo, a consequência natural é, ok, pronto, de Graça Freitas já não é Diretor-Geral da Saúde. A única leitura é essa. Eu só consigo perceber uma coisa tão importante que horas mais tarde, e aí é que eu vou à OMS, que horas mais tarde levou o Secretário-Geral da OMS a dizer que quando começarem a ser distribuídas vacinas contra a Covid-19, os trabalhadores da saúde, os idosos e outros grupos de risco serão considerados prioritários para a vacinação. Ou seja, claro que depois há graus de prioridade e era um bocadinho disso que se tratava, ou seja, os idosos vinham em quarto lugar depois dos médicos, profissionais de saúde na primeira linha e todos os outros, eles viriam em quarto lugar. O que me parece é que ou as pessoas de facto são consequentes com aquilo que andam a dizer sobre manter ou não manter a Diretora-Geral da Saúde e a Ministra da Saúde, ou então, eu acho que a DGS é completamente alvo de críticas e pode ser atacada de várias formas e feitios, e acho que nenhuma autoridade é inatacável nesse sentido. Agora, um primeiro-ministro escrever aquele tweet e aquilo, lá está, como diz o Zé Pedro, não cair o Carmo e a Trindade, já me parece um bocado sintoma de alguma coisa que eu não gosto muito, que é este permite-se dizer tudo, indo isto completamente contra o discurso relativamente à DGS e ao Ministério da Saúde e a outros, é populismo? Não, isto de facto é populismo. Muito bem, vamos então passar aqui para a nossa pissadeira vermelha. Zé Pedro está, entretanto, a fazer algumas alterações no seu cenário. No setup, exato. Mas queria que, portanto, tu iniciasse a tua pisada, por favor. Ora bem, então a minha pisada... Pode ser uma pissadeira, se for muito longa. Não, é curtinha. Vai para um jornalista que está a ser... Pronto, já está tudo acabado. Eu a dizer que tu estavas a defender este realmente. Mas é um para salvar todos. Cuidado. Ok. É um jornalista que está a ser perseguido, não tem essa expressão que é aqui alguma atenuante para ele, pelo regulador, neste caso é a carteira de jornalistas, não é? É a comissão, não é? Comissão da Sim, e o sindicato, penso eu. E o sindicato. O que é que acontece? Filipe Santos Costa, para quem não conhece, é um jornalista que esteve no Expresso e noutras coisas quais no I, não foi? Ajudem-me. Mas esteve agora recentemente no Expresso e depois saiu para fazer... Sim. Tem uma newsletter no Eco e agora está a fazer outra coisa. Entretanto, deixou tudo para trás e foi fazer o seu caminho, a sua Guerra Santa. Só que nessa Guerra Santa, porque aparentemente saiu do seu último órgão em conflito, porque queria fazer coisas pelos vistos e não o deixavam, então ele saiu, pelo menos isso foi publicamente disse, mas aparentemente o que depois veio a fazer foi celebrar um contrato com o PS, onde participava num podcast, aparentemente como jornalista, mas não deixa de ser um contrato com um partido político, e ainda para mais, escreve isto, o regulador, penso eu que foi dele que li, é um partido que está no governo. E, portanto, qual é que é aqui o problema? São contas do rosário do próprio, como é evidente, ele é que tem a ver com a vida dele e defender-se e tudo isso. Aqui o que me interessa, neste caso, é que são estas pequenas coisas que, olha, infectam, estamos na era, não é? Infectam tudo, minam completamente a credibilidade dos jornalistas. Esta semana tivemos outro exemplo, foi a capa da revista Sábado, a malhar em Cristina Ferreira. Eu não sou fã de Cristina Ferreira, a revista Sábado é do Grupo Cofina, o Grupo Cofina está em guerra com a TVI, Cristina Ferreira é administradora da TVI, fazer aquela capa a dizer que ela trata mal até pode tratar, admito que seja tudo verdade, não é isso sem questão, mas é de facto guerra entre empresas, seja deliberada ou não, acabou por ser, quem está à frente da Sábado acabou por ir um bocadinho ao encontro do que o seu patrão também deseja, e portanto são estas pequenas coisas, ou enormes coisas, que minam completamente a credibilidade, mas a um ponto total, não é? Porque acabam por ser... toda a imprensa fica sob suspeita, porque se um faz, o outro também pode fazer, e portanto é de facto bom que se condene isto com o mais alto grau de gravidade, para que se perceba claramente que isto não é permitido na imprensa, e que a imprensa é independente, e que a imprensa é livre, que não tem qualquer contrato celebrado com ninguém,
Eu não faço ideia, eu nunca ouvi o podcast do PS. Não sei se Filipe Santos Costa é eclético, é independente, lhes dá porrada ou não, diz coisas que ninguém diz, nem era capaz. Não faço ideia. Nem vou ouvir. Mas a questão é, por princípio isso não pode acontecer. Depois, se na prática até correr bem, isso não interessa nada. Por princípio não pode acontecer. E, portanto, numa fase em que é fundamental que a imprensa tenha a sua imagem nos píncaros, que as pessoas confiem cegamente no que estão a ler, confiem nos jornalistas e nos órgãos de comunicação social, todas estas saídas em falso têm que ser condenadas e com barulho, para que as pessoas digam, ok, quem sai fora da linha é logo punido. Isso é muito importante, lá está, para a tal confiança. Muito bem, queria agradecer ao nosso provedor de dia de reflexão e também da comunicação social por esta pisada, que isto não anda muito fácil para o nosso burgo jornalístico. Hélder Gomes, a tua pisada. Olha, se calhar é um bocadinho no mesmo tom, ou seja, eu acho que não se pode tomar o todo pela parte ou a parte pelo todo. E eu fiquei um bocadinho espantado quando fui cobrir a convenção do Chega e soube da aparição de Ana Rita Cavaco, a bastonária da Ordem dos Enfermeiros, para dar um beijinho a André Ventura. E aquilo pareceu-me mau, porque ela, apesar de tudo, representa uma classe profissional e sendo a bastonária, e pareceu-me mal porque já se sabia da afinidade dela ao PSD. Nós sabemos que André Ventura é uma excrescência do PSD e saiu para formar o Chega, primeiro o Basta, mas agora o Chega. Portanto, eu dei a importância que eu acho que o episódio merece. Isto não quando, justamente por causa do Orçamento do Estado para 2021, ela faz este post, ela colocou uma fotografia, pelo menos no Instagram, não sei se vocês viram. Sim. Com a proposta... Uma proposta do Chega, não é? Exatamente, a proposta do Chega, 579C, antecipação da idade de reforma dos enfermeiros, e depois tem uns dizeres relativamente a esta proposta, que é: a esquerda une-se contra enfermeiros, proposta chumbada com votos contra DPS, Bloco de Esquerda, PCP, PAN e Iniciativa Liberal. Portanto, é isto, mas não contente ou não satisfeita apenas com isto, ela acrescenta um texto que diz exatamente que aquele beijinho no André Ventura não era apenas isso, e tinha um substrato bastante mais importante do que isso. O Chega fez esta proposta, estou a ler. Foi exatamente o que disse que ia fazer quando reuniu com a Ordem dos Enfermeiros. A esquerda caviar e os intelectualoides chumbaram a proposta no Orçamento do Estado. Depois vêm cá dizer que se importam muito connosco. Fui sempre e sou militante do PSD, mas nunca fui hipócrita, e estes hipócritas, portanto o PSD, também votaram contra. O PAN votou a favor. Foram os únicos, em conjunto com o Chega. Tinjam a cara de preto e tenham vergonha na cara. Estou farta de hipócritas que vêm rasgar vestes em praça pública para caçar votos. Vão para casa. Deixem respirar o país. Sabem lá o que é a vida real. Mandar-vos-ia a qualquer sítio, mas a vida vai encarregar-se de vos explicar porque é que não podemos reformar-nos aos 66 anos. Está aqui um erro, mas não interessa. Bom, E temos já o número 2, André Ventura, em ascensão, pelo menos no palavreado. Sabes que vocês hão de achar que não, mas se isto fosse a Ana Rita Cavaco relativamente a qualquer outro partido, eu acharia mal. Porque, sendo bastonária, tendo esta posição tão fortemente alinhada com um determinado partido, ela representa uma classe, a classe profissional não tem de se rever naquilo que ela diz. Da mesma forma que nas últimas semanas, nos últimos fins de semana, temos visto muitos empresários da restauração. Eu sei que, apesar de tudo, são coisas diferentes, mas eu consigo enquadrar por causa das críticas das pessoas se sentirem ou não representadas por determinada figura política. Nós vimos algumas pessoas indignadas porque André Ventura, que foi convidado a não estar presente, marcou presença. E esta forma de aproveitamento político, que porventura será extensível a outras figuras e outros partidos, a verdade é que há muita gente que se tenta demarcar, e eu compreendo que tenta demarcar-se de um fenómeno que, apesar de tudo, é novo,
porque tem representação parlamentar. Se fosse em relação a outro partido, também estaria, quero eu acreditar que sim, aqui a condenar. Eu acho que uma bastonária, um bastonário, alguém que representa uma ordem profissional e tem a responsabilidade acrescida por isso relativamente às pessoas que está a representar, não deve confundir-se com uma figura política, um partido político, um programa político. Eu, para terminar... A minha pisada era na Rita Cavaco, não sei se Sim, eu perceberam. percebi. acho que era bom que não fosse, não é? Exato. A minha pisada é no, sei lá, no No Papa. Lubomir. É na Sim, no esquerda Lubomir. caviar. Exato. A minha pisada não tem a ver com o Lubomir, mas acaba por ter... isto são duas coisas que eu vou ligar, mas não tem nada, uma coisa... Bem, não sei, vamos Vais ver. ligar para quem? Agora não pode. Calma, não, agora não posso. Mas foi aqui uma notícia que eu dei conta no Expresso. Autoridades temem violência nas ruas em dezembro. A extrema-direita tenta infiltrar-se nos protestos dos empresários e trabalhadores de restaurantes e domina as redes sociais negacionistas. Pronto, a minha pisada é para estas infiltrações, não é? Porque as pessoas têm o seu legítimo direito de se manifestar e de protestar, e depois dei conta, eu não sabia, mas alguém me disse, ou fui ver ontem, que a DGS passou a proibir pipocas e refrigerantes nos cinemas. Portanto, eu temo que o ponto de ruptura da sociedade civil seja este. Portanto, não se poder comer uma boa de uma pipoca e beber um refrigerante, que eu sei para os mais puristas do cinema é assim um crime de lesa pátria, é assim uma coisa gravíssima, mas eu temo que esta medida seja a última réstia de esperança para não termos confrontos. Numa nota mais séria, eu acho que aquela ideia de que Portugal estava imune aos contágios, às infecções de violência que vimos nos outros países, parece muito próxima de acontecer. Tivemos uns exemplos há uns dias, há umas semanas. Esta semana já tivemos o Lubomir e outros chefes, acho eu, ou outros representantes da restauração em greve de fome. Isto parece uma série, não é? Não sabemos qual vai ser o próximo episódio. Eu temo um bocadinho que os próximos episódios vão ser bem mais hardcores. E não sei se o desfecho vai ser assim tão bom, tanto para os presentes como para, enfim, o país em geral. Bom, vamos então, diz. Pode ser muito engraçado, um distúrbio na rua com os empresários da restauração da restauração, no fundo, olha como diz o outro, e dos similares. Repara, a violência nunca será assim enorme, porque tu pensa, eles vão atirar coquetéis, de facto, mas não é molotov. Vão atirar coquetéis, martinis e assim. Sim, pode nem correr tão mal. E depois qualquer coisa para acompanhar, porque senão a pessoa se bebe muitos coquetéis sem comer nada. Então toma lá também umas batatas fritas. Mas, olha, ou mesmo a pipoca que se cola à roupa. Ora bem, pode ser bem mais grave. Não, sabes como é que é? Mandas a pipoca, mas ainda não feita. Portanto, mandas o milho já a ferver. E o que acontece? O milho, quando chega, pumba, abre a pipoca. Mas pronto, isto só nunca para fazer rebentou uma pipoca na mão, não sabes o que é. Não, já me rebentaram outras coisas, pipocas não. Mas queria só fazer aqui uma recomendação, já que o Lubomir representa a restauração, que a pipoca mais doce pudesse representar o setor da... Mas quem é que disse que o Lubomir representa a restauração? É ele próprio, pelo menos, e vocês fizeram questão também de dizer isso. Pelo menos eu não conheço outro representante. Não, ele meteu-se lá. Pois, mais ninguém se chegou à frente, pois não? Não, aquilo que eu vi, repara, há associações, não é? Portanto, aquilo que eu vi foi... pois. Tu repara, a primeira manifestação dos restaurantes nem sequer havia Lubomir nenhum, ele é que foi lá ter. Portanto, ou seja, sim, já havia uma certa revolta, as pessoas estavam-se a manifestar e, entretanto, aparece aquilo que eu vi, foi que, entretanto, aparece um chefe que já na primeira vaga tinha aparecido, mas, na minha opinião, com mais ânsia de protagonismo do que propriamente de resolver as coisas, até porque o Lubomir podia perfeitamente utilizar o seu mediatismo, aquilo que já conquistou na sociedade portuguesa, para se sentar à mesa e para tentar encontrar uma solução. O que ele está a fazer... pensei que era para cozinhar, sentar à mesa. Não, porque aí não era sentar à mesa. Não é? Tu cozinhas sentado à mesa, pois é. Não, nem faço xixi sentado, para os que estão aí a questionar. Isso ninguém acredita. Isso ninguém acredita. Mas, portanto, é essa a questão. Quando tu dizes que... Está muita gente a dizer que o Lubomir está a representar os restaurantes. Não é o que me parece. E para ser, por exemplo,
O Helder acabou de falar da, Então eu não da sei quem é que Cavaca. representa, mas tudo O bem. Helder acabou de falar da Cavaca. Cavaca, de facto, com mais ou menos legitimidade, porque aquelas eleições na Ordem dos Enfermeiros é ridículo, não é? Mas com mais ou menos legitimidade é a representante, de facto, oficial para todos os efeitos, institucionalmente, dos enfermeiros. Lubomir, que eu saiba, nem sequer é a Cavaca dos restaurantes. Portanto, Então precisam de ele- arranjar outra pessoa, porque tem sido ele. Há aqui porque um ele erro de vá. comunicação, então. Não, mas tu sabes como é que as coisas funcionam, não é? Tu sabes como é que as coisas Sim, funcionam. E, claro, portanto, claro. tens uma manifestação, está lá o Lubomir, que tem um programa na SIC que vai estrear, onde é que se vai? É o Lubomir. E, portanto, quando tu Claro. dizes tem que arranjar outro, haverá outros, mas por acaso eu acho que os restaurantes são, já discutimos isto aqui, os restaurantes são mal defendidos, não é? E se vais lá para Sim. aquela respa dos similares, isso então nem existe. Mas só para dizer, quando se diz que o Lubomir representa os restaurantes, não, o Lubomir representa Lubomir. Bom, vamos mandar as pessoas a um sítio? Vamos. Devolvo-te a palavra, Zé Pedro. Vais mandar as pessoas onde? É muito rápido, vou mandar as pessoas aos trilhos. Aos trilhos? Aos trilhos. Fazeres trilho? Não, isso já fazem muito. Até a ideia até é fazerem menos trilho. Porquê? Porque, de facto, nesta altura, uma pessoa pensa assim, onde é que se pode mandar as pessoas? Numa altura em que supostamente não se deve mandar as pessoas a lado nenhum. Pelo menos literalmente, não é? E uma pessoa pensa e diz assim, aos restaurantes, já falamos disso várias vezes, quando é possível, para os apoiar, claro. Enfim, mas depois há poucas coisas. Os shoppings também estão, gente nunca mais acaba e por natureza é mau ir para o shopping. Só se deve ir ao shopping quando é preciso comprar uma coisa qualquer. Está frio, precisa de um casaco, não tem casaco. Vai ao shopping comprar casaco, não é passear, não sai para passear para o shopping. Se comprar uma coisa, compra a coisa e sai. As pessoas andam ali a passear para a frente e para trás. Isto não é, aquilo é ar-condicionado, aquilo mata. Então o quê? Os trilhos é uma coisa que muito raramente nós pensamos, tirando os tarados pela natureza que sempre foram, não é? Mas a sociedade em geral não liga aos trilhos. E às vezes nas suas câmaras municipais, vai ao site, encontra trilhos, eu aprendi isso agora. Tem uma cena nas árvores com cores, graças a um amigo que é muito preto nessa, e que fizemos aqui um passeio brutal na Serra da... É uma cena nas árvores com cor. Opa, estou a adorar isto, estou a adorar. Continua. Eu não consigo explicar de forma melhor, mas nós vamos andando e vão aparecendo cores nas árvores, não é? Que alguém pintou. Ou seja, não estamos a descobrir aquilo pela primeira vez, mas parece. Sim. É que eu Em sei. 2020, Zé Pedro Silva descobre os trilhos. Ó filho, o teu país descobriu as bicicletas em 2019, portanto não tenhas problemas. Eu estou bem. Mas não, eu já tinha Mas é feito uma trilhos. ótima recomendação, atenção, estou-me a rir, mas acho que é uma ótima recomendação. E é a forma de se passear e de se movimentar, de conseguir apanhar ar puro, ficar um bocadinho melhor da cabeça com tanta coisa que se ouve e que se vê, em que há uma área gigante em Portugal, a unidade de medida são estádios de futebol. Vocês sempre ouviram quando se tem que dizer, são 10 estádios de futebol, não é? Pronto. Então, a maior parte das vezes as serras são 20, 30 estádios de futebol, portanto as pessoas podem estar lá umas centenas e milhares até e ninguém se encontra porque vai cada um no seu caminho. E portanto acho isso formidável, fui fazer no outro dia, estás a gozar comigo, mas eu já tinha feito, já paiva só para que não estejas a gozar comigo. De facto, a sinalética era uma coisa que eu já não tinha visto. E já fiquei a saber como é que não me perco, para a próxima não me perco. Mas portanto é isso, é mandar as Mas pessoas é aos engraçado trilhos. porque, agora fora de gozo, essa questão da sinalética, nós, tecnologias e não sei o quê, mas ainda vamos mesmo por sinais, não é sinais de fumo, mas pelo tintas e tracejados e não sei o quê. Isso encontra-se muito, por exemplo, na Costa Vicentina, para quem gosta. E é fixe, é muito fixe. E é maravilha, maravilha. Mas depois também há os tarados pelos trilhos. Sim, eu tenho um amigo que é muito tarado pelos trilhos e vai para todo lado e a certa altura desaparece e não sei o quê. Mas pronto, quem gosta... Este meu amigo também é muito experiente, tem que se ter algum cuidado nos trilhos em que se percebe que há lá passagem de bicicletas, tem que se ir sempre vendo se não vem um artista a abrir na bicicleta, mas de resto, muito saudável, muito divertido, dá para, bem, eu ia dizer idosos, idade média e crianças, mas não dá, porque idosos não é bom. Eu espalhei-me, mas estou bem. Eu sei que vocês não estavam preocupados, mas eu ofereço-me para dizer já que estou bem, mas espalhei-me completamente. É porque eu não tenho calçado. E então fui com um calçado que eu nem sei para que aquilo é. Então, a própria pessoa também tem toda uma sinalética para andar, não é? Calçados, calças. Eu numa ravina fui de rojo. Mas pronto, está feita a recomendação. Muito bem, Hélder, a tua recomendação é mais aventureira do que a do Zé Pedro ou mais sossegadinha? É bastante menos aventureira e mais de praxoninhas, que aproveito-me a ficar em casa e
com a desculpa de que não podem sair, e de facto é verdade, mas quer dizer, mas a minha recomendação é exatamente uma coisa que eu tenho feito nas últimas noites, na realidade, que é quando aquilo bate mais, e atenção que eu vou só recomendar uma série de televisão, não fico já a olhar, Zé Paiva, aquilo bate mais, porquê? Eu lembro-me quando era miúdo, tu provavelmente, Paiva, não traz memória disso, talvez numa reposição na SIC Radical, mas é RTP, há uns anos valentes, aquilo é de 90, passou Twin Peaks. E depois muitos de nós também tiveram a oportunidade de ver isso, ou ter o primeiro contacto ou o segundo na reposição de SIC Radical, e agora o Twin Peaks está disponível na HBO. Eu tenho revisto aquilo e tem sido assim um gozo suplementar, porque aquilo é também, é engraçado como a dada altura nós já vemos tudo contaminados pela visão da pandemia. E há de facto ali um clima de pandemia da violência e do terror que David Lynch consegue criar naquela série, e Mark Frost não é o único, não é o Lynch o único. Não é o Ruben Alves? Não é o Ruben Alves, não é? É que agora eu ouço falar no Ruben Alves em tudo, estava a ver que não é o caso. Não. Mas aquilo é uma atmosfera muito engraçada. Lá está, mesmo engraçada no sentido do humor, porque os criadores tiveram essa preocupação e pronto, no fundo é isto. Eu não queria estar a revelar muito mais, porque quer dizer, já não é novidade para spoiler. ninguém, mas está na HBO, não é? Exatamente, quem matou a Laura Palmer. Muito bem, e eu, por fim, vou mandar as pessoas dar-me os parabéns no próximo dia 3 de dezembro, que curiosamente é o único dia sem restrições de conselho. Portanto, eu fiz o pedido, de facto, a António Costa e eles aceitaram, e portanto eu vou andar aí pelo país, se me quiserem dar os parabéns e prendas, estou completamente disponível. Podemos até fazer um trilho, se quiserem, Zé Pedro pode-se juntar, ou ver o Twin Peaks em conjunto, mais o Helder. Olha, mas até é uma ideia de... Exato, sem pipocas, de fazermos um Patreon do DDR, não é? Fazer trilhos com Zé Pedro Silva e ver Twin Peaks com Helder Gomes. Que é a ideia. Isso é bem bom. E já agora, para o aniversário de José Paiva com José Paiva. Sim, era fixe não ser com José Paiva, não é? Exato. Passar o aniversário de José Paiva com outra pessoa. Uhum. Mas olha, faz antes de 3 de dezembro, é? É exatamente o dia que interrompe a restrição de conselho, não sei porquê. O Presidente da República, preocupado com o facto de ainda não se saber o que se pode fazer no dia 25 de dezembro, que nem sei quem é que nasceu no 25 de dezembro, fazer, e não falou de ti. Mas se calhar é porque já é isso, se calhar é porque já levantaram as medidas para os teus anos. Não, mas não havia, nunca houve no dia 13. O dia 13 era o... não sei porquê. Era por causa dos seus anos. É por causa dos seus anos. Pois. Mas eu não sabia que era tão influente, mas agradeço. E eu vou dizer uma coisa, sondou-me, constou-me que tu até vais ter tolerância de ponto no teu dia de anos. É verdade. Ora, bem, é verdade, mas não é com estas festas nas minhas costas que me convencem a moderar um podcast do governo. Portanto, olha, como ele liga as pontas todas. Por isso não, está tudo ligado, está tudo bem cozido. Pronto, meus queridos, foi mais um dia de reflexão, espero que estejam bem e espero também que possamos voltar em breve a gravar isto ao vivo, mas vamos ver, melhores dias virão. E beijinhos e boa tarde e boa noite. E deixa-me só dar-te os parabéns também pela tua gaita. Muito obrigado. E isso eu ia dar os parabéns pela mama que tens aí ao fundo na parede. Também gosto muito dessa maminha. É um chapéu do... Calma, Zé Pedro. O dedão levantou-se, não? Sim. E não é uma mama, é um chapéu do Vietnã da minha namorada. Não quero mexer no mamilo do Vietnã. Exatamente. Espera aí, deixa ver se eu consigo. 1, 2, 3 e no fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos